Graça e paz a todos. Amados, quem é um amante de estudar a palavra de Deus, nota-se que, na grande maioria das vezes, Deus nos permite passar por certas provações na vida para que nós venhamos aprender e não cometermos os mesmos erros. E, às vezes, essas supostas provações, a priori, parece ser muito boa, certa, correta, mas quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a ver que isso não é algo da vontade de Deus, mas é algo para que nós venhamos a aprender com os nossos erros. Quando a gente fala de Débora, no livro de Juízes, todos que defendem o pastorado feminino, que a mulher pode ser pastora, pastora quer dizer o quê? Ensinar a homens, citam logo Débora. Débora foi uma mulher à frente de tudo, uma mulher que sabia o que estava fazendo, impelida pelo Senhor. Óbvio, quem falar o contrário estaria mentindo. Então eu vou fazer aqui, quem quiser estude todo o livro de Juízes, capítulo 4, para entender. E vou também fazer uma comparação com o livro de Isaías. Quem quiser também estude todo o capítulo 3 do livro de Isaías. Se não me engano, o livro de Isaías, capítulo 3, fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Juízes, capítulo 4, versículo do 4 ao 9. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, fizeram algo que reprova, era reprovado pelo Senhor. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor. Olha, eles começaram a ver que o negócio estava ficando feio para eles, começaram a chamar o Senhor, clamar ao Senhor, que não é diferente com a gente. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então ele estava sofrendo a opressão desse poderoso homem durante 20 anos. Por isso que eles clamaram ao Senhor, eles não estavam mais aguentando. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava, ensinava Israel naquela época. Então era uma mulher que estava ensinando homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então tudo era com Débora. Mulher sábia, mulher que sabia resolver as coisas, mulher que ensinava. Então todo mundo ia pedir opinião a Débora. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse, 2 pontos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Então Débora, uma mulher sábia, falou para Baraque, que Deus falou para que Baraque fosse à guerra, reunir. Versículo 7. Ele fará que Sísera, o inimigo, Deus fará que o inimigo, Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Deus falou para Débora para chegar a Baraque e dizer que Deus estaria incitando Sísera para ir atacar Israel.
mas justamente para entregar Císera e seu grande exército nas mãos de Baraque. Baraque ia ter honra pelo Senhor. Baraque disse a ela, a Débora: se você for comigo, eu irei. Se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Então, Deus estava mostrando que tudo seria para Baraque estar à frente, liderar o povo, liderar o exército, que Deus iria dar vitória a Baraque e não a Débora. Mas por isso que Débora era juíza naquela época, porque era uma forma de julgamento daquele povo covarde. Era preciso uma mulher estar à frente naquela época daquele povo. Então, isso nunca foi do agrado do Senhor. Tanto é que o Senhor estava falando com Débora: vá lá e fala para que eu quero que ele, não ela, ele vá à frente. Deus o tempo todo estava ensinando, mas para que o homem liderasse, e não Débora. Mas ele se acovardou. Então a honra toda ficou com Débora. Então isso não quer dizer que Deus quer que uma mulher ensine, lidere. Tanto é que essa palavra diz que é totalmente ao contrário. E agora no livro de Isaías, nós podemos ver Isaías capítulo 3, versículo 1. Preste atenção. Fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e Judá todo o seu sustento, todo o suprimento de comida, como o suprimento de água. Então, estava levando... era um julgamento sobre Israel e Judá. E no versículo 4 ao 5 diz o seguinte: porém jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, e o desprezível contra o nobre. Tudo julgamento de Deus. E para finalizar, no versículo 12: meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Mulheres dominam sobre ele. Era o julgamento que Deus estava levando para o povo. Meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. Então, meus amados, é isso que Deus mostra. Muitas das vezes, Deus está querendo nos ensinar através de algo que não é da vontade dele, como colocar uma mulher para ensinar o seu povo, justamente para que esse povo aprenda e faça o que é correto diante do Senhor. Assim como nós falamos também de família nesse canal, sobre casamento, quando Moisés permitiu, pela dureza do coração do homem, a carta de divórcio, isso não quer dizer, quando dá permissão, que é da vontade de Deus. Não, nunca foi da vontade de Deus. A permissão foi devido à dureza do coração do homem, justamente para que essas pessoas aprendam e façam de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele odeia o repúdio. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.